Olá, pessoal. Agora a gente vai iniciar o sistema cardiovascular, né? Também com os vasos associados ao coração. Então, vocês devem aprender e assimilar o quê? Que vocês sejam capazes de identificar a posição, as partes e as camadas do coração, compreender a composição e a organização do pericárdio, que é a membrana que reveste o coração, e diferenciar os trajetos aí da circulação sistêmica e pulmonar, que são os dois grandes trajetos aí que existem no organismo. Então, primeiro, qual que é a posição do coração, né? Então, o coração, ele é mais ou menos como se fosse o tamanho da sua mão fechada, né? E ele fica com esta parte aqui, próximo do punho, atrás do seu osso externo, certo? E o restante dele apontando mais para o lado esquerdo, né? Mais para o lado esquerdo. O seu coração ele fica apoiado, né, mais ou menos em cima do seu diafragma, né? Ele está entre os seus dois pulmões, né? Então, o coração fica exatamente aqui, ó, para vocês olharem numa figura, né? Bem no meio do seu tórax, uma região chamada de mediastino, né? E veja que a maior parte do coração está para o lado esquerdo do osso externo, que é esse osso no meio do tórax, tá bom? A pontinha do coração aqui, ó, que a gente chama de ápice do coração, ela está próxima aqui da altura do mamilo, um pouco abaixo, né? E a base do coração está aqui em cima, certo? Tudo bem. Daí, quais são as partes externas do coração? Essa daqui é uma visão que a gente chama de face externo-costal. Por quê? É uma parte do coração que está voltada para o osso externo e para as costelas, né? Então, o que que a gente consegue ver, né, nessa visão? Primeiro, as câmaras cardíacas, né? As câmaras cardíacas são as cavidades do coração, né? E a gente consegue visualizar algumas delas nessa vista. A primeira que eu vou mostrar para vocês é essa daqui, né? É a que é mais visível nessa visão anterior do coração, né? E é essa câmara chamada de ventrículo direito. Ventrículo direito. Se vocês observarem, né, bem aqui nessa margem, ó, existe um sulco, né, um sulco, uma profundidade aqui no coração. E esse sulco aqui, ele divide, né, o ventrículo direito do ventrículo esquerdo, que está aqui do lado, do ventrículo esquerdo. O ápice do coração, aqui a pontinha do coração, faz parte aqui então ó, do ventrículo esquerdo. Além disso, nessa visão, é possível vocês observarem esta câmara aqui, ó, que está logo acima, ó, do átrio do ventrículo direito, que a gente chama de átrio direito, tá? De átrio direito. E o átrio direito, ele vai ter essa aqui dele, ó, que faz parte do átrio direito, mas essa pequena pontinha é chamada de aurícula direita. Aí a gente já viu o ventrículo direito, o ventrículo esquerdo e o átrio direito com a aurícula. Daí qual câmara falta, né, para completar as quatro que existem? O átrio esquerdo. O átrio esquerdo não é visível nessa visão, né, nessa vista anterior. Apenas a pontinha do átrio esquerdo é visível, né, que a gente chama de aurícula esquerda. Mas a maior parte do átrio esquerdo está lá atrás, numa vista posterior. Bom, daí aqui, quando a gente vai para essa visão aqui, que é chamada de uma visão da face diafragmática, ou seja, toda essa visão aqui é do coração apoiado, né, sobre o diafragma, que você levantou ele para ser observado, né? Nessa visão, sim, a gente consegue observar aqui ó, atrás ó, o átrio esquerdo, né? O átrio esquerdo, que é essa câmara aqui, é bem evidente nessa visão, tá bom? Aqui, só para vocês verem novamente todas as câmeras nessa visão. Aqui é o ventrículo ó, direito, menos visível. O ventrículo esquerdo, que fica bem mais visível. O átrio direito e o átrio esquerdo. Tá certo? Bem. E quais são as partes internas do coração, né? Bom, pessoal, o coração, quando a gente começa a abrir o músculo cardíaco, né?
aqui, por exemplo, iniciando pela abertura do ventrículo esquerdo, né? Olhando no interior, você consegue ver algumas estruturas em particular. Observe que o músculo cardíaco aqui dentro, ó, tem uma série, ó, de entalhes, né, de buraquinhos. Toda essa região do músculo cardíaco aqui por dentro é chamado de trabéculas cárneas. Trabéculas cárneas, né? E aqui é onde fica situado, né, o coração, o sangue, né? Muito bem. Daí, vocês podem observar que nessa visão aqui existem, ó, algumas projeções da parede muscular, ó, uma projeção aqui, ó, outra aqui, e são projeções, né? E projeções a gente chama de papilas, né? E como é músculo cardíaco, isso daqui são chamados de músculos papilares. Para que servem os músculos papilares? Eles servem para prender, ó, essas cordinhas aqui, ó, que são chamadas de cordas tendíneas. E essas cordinhas chamadas de cordas tendíneas, elas seguram, ó, essas folhas, né? Essas folhas que constituem aqui, ó, a válvula atrioventricular esquerda, né? Então, essa válvula atrioventricular esquerda, ela serve para quê? Controlar o fluxo do ventrículo esquerdo e do átrio esquerdo, né? Então, quando o coração está enchendo, né, vem o sangue para o átrio esquerdo, depois ele passa por essa válvula atrioventricular esquerda, né, e vem aqui para o ventrículo esquerdo. Quando o coração vai sofrer uma contração, né, você quer que esse sangue saia aqui do ventrículo esquerdo através de uma artéria. E você não quer que esse sangue volte aqui, ó, pela válvula para dentro do átrio, né, esquerdo. Então, para não existir, né, refluxo de sangue, existem essas válvulas, como a válvula atrioventricular esquerda, que durante a contração cardíaca impede o retorno de sangue do ventrículo para o átrio. Bom, a válvula atrioventricular esquerda é composta, né, por duas válvulas que a gente chama. Então, cada folheto desse daqui, ó, é uma válvula, né? Então, as duas válvulas formam a válvula atrioventricular esquerda. E a válvula atrioventricular esquerda também é chamada de válvula bicúspide, tá? De válvula bicúspide. E existe um outro nome que é válvula mitral. Válvula mitral por causa do formato do chapéu do Papa, que se chama mitra, né? Então, existe esse nome também bastante utilizado. Além disso, vocês conseguem observar aqui, ó, a parede do músculo cardíaco, ó, a parede do músculo cardíaco é bastante espessa no ventrículo esquerdo, né? Que a gente vai ver daqui a pouco que o ventrículo esquerdo é o responsável por ejetar o sangue para todo o seu corpo, né? Para irrigar os seus órgãos e tecidos. Muito bem. Aqui a gente fez um outro corte, ó, para vocês conseguirem observar agora o interior do ventrículo direito. Podem observar aqui que vocês veem também as trabéculas cárneas aqui, ó. Vêm outros músculos papilares, segurando o quê? As cordas tendíneas que se prendem a esses folhetos chamados de válvulas, né? E a válvula atrioventricular direita, como um todo, é formado por três válvulas, né? Então, a válvula atrioventricular direita também é chamada de válvula tricúspide, né? Diferentemente da válvula esquerda, que é chamada de válvula bicúspide, né? Então, existe essa diferença de quantidade de folhetos. Tudo bem. Daqui a gente, ó, vê uma agora vocês conseguem observar o átrio esquerdo, né? Observem como o átrio esquerdo aqui, ó, ele tem uma parede, né, lisa, né? Ele não possui, né, o átrio, essas mesmas trabéculas, né, que existiam, que existem aí no ventrículo, né? Além disso, se vocês observarem, ó, existe uma região aqui, ó, mais ovalada na parede do átrio esquerdo, que está se comunicando aí com
o átrio direito. E essa região ovalada, né, ela é fechada, né, no adulto, e isso é chamado de fossa oval, que é um local fechado no adulto, né, em condições fisiológicas, né, sem nenhuma doença. Só que esse espaço, né, é aberto na vida intrauterina, né, na vida embrionária, porque o bebê, durante a gestação, né, ele precisa de ter uma troca de sangue, uma comunicação entre os átrios, por causa de alguns desvios necessários. Então, este buraquinho aqui, ele é aberto, né, durante a vida uterina, e é chamado de forame oval durante a vida uterina. No adulto, é a fossa oval, certo? Aqui, ó, vocês conseguem observar no átrio direito, né? Rebatemos aqui, ó, a parede do átrio direito que foi cortada, né? E é interessante que vocês podem observar que a parede, ó, posterior do átrio direito, ela é bastante lisa, né? Bastante lisa, igual era no átrio esquerdo. Só que olhem a parede anterior aqui do átrio direito. Ela tem algumas ranhuras também, ó, alguns buraquinhos. E essa região toda aqui é chamada de músculos pectíneos, né? Músculos pectíneos. Observem aqui novamente, ó, vocês a fossa oval, né? Que é aquele buraquinho que é fechado, mas que comunica os átrios da vida intrauterina. Tudo bem. Aqui é um corte de um coração, né? Para vocês verem um coração de cadáver, né? Mais real. E vocês conseguem observar aqui várias coisas, ó. Primeiro, esta câmara aqui, que é o ventrículo esquerdo, a parede do ventrículo esquerdo, ó, sendo bastante espessa, né? Bastante espessa. E aqui do lado, ó, o ventrículo direito, que vai ter delgada, mais fina, né? Muito bem. E nos dois vocês conseguem observar aqui, ó, as trabéculas carnes, tá bom? Aí, indo para cima, vocês conseguem ver aqui na região superior o átrio esquerdo, né, com a sua parede bastante lisa. E aqui, ó, na parte anterior do átrio direito, ó, vocês conseguem ver os músculos pectíneos, né, os músculos pectíneos. Reparem ainda que vocês conseguem ver aqui um resto, ó, dos folhetos que formam as válvulas atrioventriculares, né? Aqui vocês conseguem ver a válvula bicúspide, né, ou mitral, né, que fica do lado esquerdo, e a válvula tricúspide, que fica do lado direito. Ainda vocês conseguem observar uma divisão, né, entre o lado direito e o lado esquerdo do coração, são esses septos aqui no meio, ó, esses septos. Esses septos, né, essas paredes de divisão entre o lado esquerdo e direito, são chamados aqui de septo interatrial, na parte superior, e septo interventricular na parte inferior. Bom, muito bem. Aqui para vocês verem com mais um, ó, também numa foto de cadáver, ó, um músculo papilar saindo aqui da parede cardíaca, né? E conectado a ele todas essas cordas tendíneas, segurando esses folhetos, né? Esses folhetos são as válvulas, e cada um desses folhetos vai formar uma válvula, né? Uma válvula que serve para controlar o fluxo de sangue aí entre átrios e ventrículos, tá bom? Aqui é possível a gente comparar os ventrículos, né? O ventrículo esquerdo e direito. E seria muito fácil a gente identificar, mesmo sem legenda, por quê? Observem aqui a parede do músculo cardíaco, né? A parede do músculo cardíaco aqui do lado do ventrículo esquerdo é muito mais espessa, porque o ventrículo esquerdo vai ter que ejetar sangue para todo o seu corpo, com uma força suficiente para o sangue chegar até o dedo do seu pé, né, o dedinho da sua mão. Já o ventrículo direito, ele ejeta sangue apenas para os seus pulmões, que estão próximos ali do coração, então não é preciso tanta força assim para impulsionar esse sangue. Além disso,
Todo espaço que fica aqui dentro do coração e onde circula o sangue, né, é chamado de luz ou de lúmen, né? É o local, né, é o espaço onde fica situado o sangue durante a circulação. Muito bem. Daí vem essa questão do citocondutor do coração. Bom, pessoal, esse sistema excitocondutor nada mais é que um conjunto de células musculares cardíacas, tá? Mas que são células musculares cardíacas modificadas, né? Modificadas. Elas têm algumas propriedades semelhantes às células do tecido nervoso, os neurônios, né? Por quê? Elas fazem condução elétrica, né? Condução elétrica de uma forma bastante facilitada. Então vamos ver quais são as partes específicas aqui desse sistema excitocondutor. A primeira parte é essa bolinha aqui que fica na região do átrio, tá? Do átrio direito. Essa bolinha é chamada de nó sinoatrial, nó sinoatrial. E veja que existem setinhas indicando para onde são enviados os estímulos a partir do coração e decretar, né, determinar a contração cardíaca. Então, o nó sinoatrial envia um estímulo que é automático, né? Ele surge ali automaticamente, desce aqui pelos átrios, ó, e vai parar nessa região aqui entre o átrio e os ventrículos, chamado de nó atrioventricular. Nó atrioventricular. Do nó atrioventricular, veja que desce um feixe aqui, né, chamado de feixe de His. Esse feixe de His ele é dividido, né, em ramos, né, um ramo direito, um ramo esquerdo, que depois vai se ramificar aqui, ó, por todo o ventrículo esquerdo e por todo o ventrículo direito. E essas ramificações todas são chamadas aí de rede de fibras de Purkinje, né? Fibras de Purkinje. E tudo isso serve para fazer uma grande despolarização elétrica do coração e estimular a contração cardíaca. Bom, isso tudo é automático, automático. E as contrações cardíacas, pessoal, a gente tem que ver quais são as etapas básicas, né, desse processo. Então, primeiro, o coração tem aí um período de relaxamento, por exemplo. Esse período de relaxamento, né, os ventrículos eles se dilatam, né, eles se dilatam e abrem espaço no seu lúmen, no seu espaço interior, para receber o sangue vindo dos átrios, né, receber o sangue vindo dos átrios. Depois, existe um processo aqui de sístole atrial. Sístole, né, é uma contração. Enquanto aqui no período de relaxamento estava ocorrendo o que a gente chama de diástole, né, um relaxamento, aqui nessa sístole começa a ocorrer uma contração. A primeira contração que ocorre é uma sístole atrial, é uma contração apenas dos átrios. Para que serve essa contração dos átrios? Terminar de ejetar aqui a maior parte do sangue que estava no interior dos átrios para dentro, para o interior dos ventrículos. E daí, com os ventrículos já bastante cheios, vai ocorrer um processo de sístole ventricular, ou seja, agora sim os ventrículos vão se contrair para expulsar esse sangue aqui através de algumas artérias, que a gente vai ver como elas chamam. Tá bom? Muito bem. Daí ainda o coração, pessoal, é possível identificar algumas camadas no coração, né? Então, do interior para a superfície, né, de dentro para fora, a camada mais interna do coração, aqui, ó, que fica em contato com o sangue, né, é chamada de endocárdio. Endocárdio. E a parede do músculo cardíaco propriamente dito, né, que é todo esse gordinho, né, esse miolo, é chamado de miocárdio. Miocárdio. E a superfície, né, mais externa aqui do coração, ela vai ser chamada de epicárdio, de epicárdio. E podem reparar que no epicárdio, ó, existem essas bolsas aqui amareladas, que são exatamente acúmulos aí, reservas de gordura, de gordura. E para que serve essa gordura armazenada aí no epicárdio, né? Essa gordura é uma reserva de energia.
Porque qual que é o tipo de contração do coração? É uma contração involuntária, você não decide que ela ocorra, e ela é rápida, né? Como é uma contração involuntária e rápida que ocorre o dia todo, o tempo todo, né, enquanto a pessoa está viva, exige-se muita energia para o coração fazer essa contração. Daí, essa gordura no epicárdio serve também como uma reserva de energia para essa atividade cardíaca, né? Aqui vocês conseguem observar um coração de cadáver cortado, ó, a camada interna, né, que é onde fica o sangue, né, o endocárdio, o miocárdio, né, que é a parede do ventrículo em si, ó, o miocárdio, e a parte mais superficial, né, do coração aqui por fora, o epicárdio, tá certo? Daí, indo para a camada que reveste o coração, né, a membrana de tecido conjuntivo aí que reveste o coração externamente, a gente vai para o pericárdio, né? E o que é o pericárdio, né? Essa membrana de tecido conjuntivo que reveste o coração serve para fixação do coração e proteção do coração contra atrito, né? Então, se vocês observarem aqui, ó, podem reparar que é como se fosse uma bolsa, ó, que está em volta do coração, tá? Uma bolsa que está em volta do coração. E veja que existem algumas camadas aqui dessa bolsa que envolve o coração, né? De fora para dentro, de superficial para profundo, a camada mais externa do coração, que é bastante densa, né? Que é bastante densa, é a camada que a gente chama de pericárdio fibroso. Pericárdio fibroso. Daí, existe uma camada mais interna do pericárdio, ó, que é o pericárdio seroso. Pericárdio seroso, que é todo esse cinza mais escuro aqui, que envolve o coração grudado nele e parte, ó, se continua, está grudado aqui no pericárdio fibroso. Essa camada do pericárdio seroso, que está grudada no pericárdio fibroso aqui mais superficialmente, é o que a gente chama de pericárdio seroso parietal. Pericárdio seroso parietal. E quando vai se aproximando do coração e fica grudado, né, com o músculo cardíaco, nós vamos ter a lâmina visceral do pericárdio seroso, né, também chamado simplesmente de pericárdio seroso visceral, porque está grudado com a víscera, com o órgão do coração. Bom, reparem que existe uma cavidade pericárdica, né? Existe um espaço entre a lâmina parietal e a lâmina visceral do pericárdio seroso. Esse espaço aqui no interior dele, fisiologicamente, existe uma pequena quantidade de líquido. Essa pequena quantidade de líquido pericárdico serve justamente para fazer o quê? Uma diminuição do atrito, né, entre essas camadas, e como o coração se contrai o tempo todo, dá maior durabilidade para esse músculo cardíaco, por ele não ficar atritando com nenhuma estrutura rígida, certo? Tudo bem, aqui é uma foto de cadáver, de coração de cadáver, e vocês conseguem ver aqui por fora, ó, o pericárdio fibroso, né? Ó, superficialmente, ele é bem denso, ó, ele é bem escuro, ele reveste todo o coração, ele foi cortado e afastado. E aqui grudado, ó, no músculo cardíaco, né? É na região onde está o epicárdio, ó, tem até um pouco de gordura aqui ainda no epicárdio, é a região onde está grudada a lâmina visceral do pericárdio seroso, né? Ou simplesmente pericárdio seroso visceral, certo? Daí, finalmente, a gente vai para ver um primeiro esquema inicial sobre quais são os grandes vasos associados ao coração, ou seja, quais são os principais vasos, artérias e veias que vão entrar e sair do coração, né? A primeira grande dica é: as artérias sempre saem do coração, as artérias se afastam do coração, levam o sangue de dentro para fora. As artérias levam o sangue em sentido centrífugo, se afastando do coração e indo em direção à periferia. As veias trazem o sangue de volta da periferia para o centro, né, dos tecidos para o coração, de uma forma centrípeta, né, em direção ao centro novamente, certo? Então, a artéria sempre se afasta para o coração e a veia vai para o coração
vem para o coração. Bom, então os vasos, né, do coração, também chamados aí de vasos da base, por estarem nessa região aqui do coração chamada de base, né, do coração, os principais são, saindo aqui do ventrículo esquerdo, né, saindo do ventrículo esquerdo, que é uma padronização muito comum, saindo do ventrículo esquerdo, vamos ter a aorta, né, a aorta. A aorta, que é o vaso que vai se ramificar e dar origem a todas as outras artérias do corpo, né? E essa artéria aorta, então, vai levar o sangue para todo o seu corpo. Daí o sangue vai para todo o seu corpo, né, através da artéria aorta, e quando ele vai retornar ao coração, todas as veias no final vão se juntar nas veias que a gente chama de veias cavas. Daí a gente tem uma veia cava superior e uma veia cava inferior, né? A veia cava superior trazendo sangue, né, da cabeça, do pescoço e dos membros superiores, e a veia cava inferior do tronco e dos membros inferiores, né? As veias cavas superior e inferior entram aqui, ó, exatamente no átrio direito, no átrio direito. Do átrio direito, né, esse sangue vem para o ventrículo direito, e do ventrículo direito vai ser ejetado esse sangue novamente por uma artéria aqui, inicial, chamada tronco pulmonar. Por que ela chama tronco pulmonar? Porque ela se bifurca em duas artérias, que dá origem à artéria pulmonar esquerda e à artéria pulmonar direita. Cada uma dessas artérias vai para um dos pulmões. E lá no pulmão, esse sangue vai sofrer o processo de troca gasosa para ser oxigenado, que é chamado de hematose, esse processo. Esse sangue vai voltar pelos pulmões, se vai voltar para o coração, vai voltar por veias. Então, no final, vão vir duas veias de cada lado, chamadas de veias pulmonares. Então, as veias pulmonares esquerdas, superior e inferior, e as veias pulmonares direitas, superior e inferior. E essas veias pulmonares vão entrar lá no átrio esquerdo que ficava lá atrás, né, na vista posterior. E esse sangue, quando entra no átrio esquerdo, volta para o ventrículo esquerdo e vai ser novamente ejetado pela aorta, tá? Então é mais ou menos esse o fluxo. Então aqui para vocês verem numa vista posterior, né? Olha aqui a aorta, né, que sai lá do ventrículo esquerdo. Aqui, ó, as artérias pulmonares, que são ramos, né, do tronco pulmonar que sai do ventrículo direito. As veias cavas, superior e inferior, entrando no átrio direito. E as veias pulmonares, né, esquerdas e direitas, que entram no átrio esquerdo. No átrio esquerdo. Bom? Então, o fluxo sanguíneo é sempre esse, né? Existe um sangue oxigenado aqui no ventrículo esquerdo que vai ir para todo o corpo, né? Para oxigenar os tecidos. Esse sangue fica pobre em oxigênio, né? Esse sangue pobre em oxigênio volta pelas veias cavas superior e inferior, que vão para o ventrículo direito. No ventrículo direito, esse sangue pobre em oxigênio sai aqui pelas artérias pulmonares, né? Depois do tronco pulmonar, vai para os pulmões, sofre oxigenação, a hematose, e daí volta pelas veias pulmonares novamente pelo átrio esquerdo e reinicia-se o processo. E é por isso que aqui que existe uma exceção, porque sempre falam assim, existe sangue arterial nas artérias, sangue venoso nas veias, né? Usando como sinônimo o sangue arterial de um sangue rico em oxigênio e o sangue venoso um sangue pobre em oxigênio. Observem aqui que o tronco pulmonar e as artérias pulmonares, que são artérias, no interior delas circula um sangue venoso, um sangue pobre em oxigênio, que está indo em direção aos pulmões. Então, é por causa deste vaso aqui, existe uma exceção a essa generalização. Tá bom? Daí, qual que é o trajeto da circulação sistêmica, então, aqui, para a gente fazer um grande resumo, né, um esquema que eu recomendo muito que vocês estudem por esse esquema, que ajuda. A circulação sistêmica, ou grande circulação, ela tem o objetivo de levar o sangue do coração para todo o corpo, para fazer oxigenação dos tecidos. Esse é o objetivo. Então, começando aqui pelo átrio direito, o ventrículo direito,
entre eles nós temos uma válvula tricúspide. E temos o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, e entre eles a válvula bicúspide ou mitral. Então, a circulação sistêmica, começando pelo ventrículo esquerdo, que aqui está com uma linha ó, em vermelho mais espessa, mais grossa, para indicar que ele tem uma parede cardíaca maior, né, um miocárdio mais espesso. Começando pelo ventrículo esquerdo, o sangue vai sair dele e vai para qual vaso? Para a aorta. Daí, da aorta, esse sangue vai para todos os tecidos e órgãos do corpo, ele fica desoxigenado, né, pobre em oxigênio, e vai voltar da cabeça dos membros superiores através da veia cava superior e do tronco e dos membros inferiores através da veia cava inferior. Através dessas duas veias, esse sangue volta para o átrio direito. Isso é a grande circulação ou circulação sistêmica. Daí existe a circulação pulmonar, né? Qual que é o objetivo da circulação pulmonar, também conhecida como pequena circulação? Enviar um sangue pobre em oxigênio que está no coração para o pulmão, né? E do pulmão de volta para o coração. Então fica tudo aqui dentro do tórax. É uma pequena circulação ou circulação pulmonar. Qual que é o objetivo dessa circulação? Realizar o processo de hematose lá no fim. Oxigenar o sangue pobre em oxigênio, tá bom? Então, temos o átrio direito e o ventrículo direito, entre eles a válvula tricúspide. Temos o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, entre eles a válvula bicúspide. Saindo então agora para a pequena circulação, a gente parte do ventrículo direito. Do ventrículo direito sai o tronco pulmonar, que é uma artéria, e se bifurca em artéria pulmonar direita e artéria pulmonar esquerda. Cada uma indo para um pulmão, né, respectivamente, e lá no pulmão, esse sangue pobre em oxigênio sofre hematose. Esse sangue fica rico em oxigênio e volta ó, pelas veias pulmonares, né? As veias pulmonares esquerdas e direitas. São duas de cada lado e que entram no átrio esquerdo, certo? Então, esse é o resumo aí dos tipos de circulação. Bons estudos para vocês.